Olá, vamos falar neste momento sobre a farmacologia básica. E nessa primeira parte nós vamos falar primeiramente sobre a importância da farmacologia. Se fosse possível estimar, calcular o valor da farmacologia, essa ciência estaria entre as primeiras de todas as ciências que contribuem de uma forma grandiosa no desenvolvimento do ramo biológico, em todas as áreas do ramo biológico, porque a farmacologia é necessariamente atuante e totalmente importante na medicina, na psicologia, na ecologia, em várias áreas, farmácia, biomedicina, até mesmo na agricultura e na veterinária. Enfim, a farmacologia é presente em todas as áreas onde existe vida. Esse é um bom aspecto para a gente lembrar da importância da farmacologia. Essa ciência nasceu no final do século XVIII através de trabalhos da área química e da área fisiológica experimentais. E vendo que a química, desde que nasceu, sempre se ocupou em analisar princípios ativos das drogas, tanto drogas naturais quanto sintéticas, e a fisiologia se ocupou e ainda se ocupa em estudar os organismos vivos e suas particularidades. Dessa interação entre fisiologia e química nasceu a farmacologia. No seu conceito, a farmacologia é aquela ciência que vai estudar a interação entre os organismos vivos e os compostos químicos. Só em observarmos esse conceito, a gente já pode ver a amplitude do seu campo de atuação, pois ela é uma ciência que tem um lado onde se encontra um organismo vivo, que é sempre dinâmico, vai ter nesse organismo vivo algumas reações que não são tão bem previstas, e do outro lado se encontra o peso, né, a importância do uso de um composto químico, por exemplo, que vai agir de diversas formas quando ele entra nesse organismo vivo. E esses efeitos dessa interação devem ser avaliados e são avaliados exatamente pela farmacologia. Dessa forma, a gente pode ver que a farmacologia é um espelho da natureza, nos seus processos e também na sua dinâmica e em seus resultados, que geralmente são surpreendentes, são fascinantes. Um exemplo, né, que nós podemos ver, bem simples, é na interação entre uma enzima e uma molécula. Na área médica, o composto químico é chamado de fármaco ou droga. Consequentemente, a farmacologia, quando está tratando da área médica, vai se ocupar em analisar, em observar com detalhes e de forma bem científica a interação entre uma droga e o organismo que vai receber essa droga. E essa resposta do organismo a essa interação pode apresentar resultados tanto benéficos quanto maléficos. E ambos esses resultados devem ser analisados, anotados, e o resultado, para que ele seja benéfico, deve ser constante e o resultado maléfico deve ser sempre um evento raro e, se possível, eliminado. Quando o efeito é benéfico, a droga, que também é chamada de fármaco, vai passar a se chamar medicamento, droga-medicamento. E o seu estudo, o estudo desse medicamento, vai se ramificar em áreas como farmacoterapia, farmacogenômica, além também de abordar o estudo da sua profilaxia e do seu diagnóstico. O fármaco, como vemos então, é a droga-medicamento que vai apresentar uma estrutura química bem definida e já conhecida, e os seus efeitos também serão bem definidos.
Porém, se o efeito for maléfico no organismo, a droga, que também é chamada de fármaco, passa a se chamar tóxico, droga tóxico, e passa a ser analisado pela toxicologia. Popularmente, o termo droga é usado para falar sobre substâncias de abuso, como maconha, heroína, dentre outras. Nós vemos também que a farmacologia é subdividida em diversas áreas, cada qual vai ter o seu campo de atuação. Nós temos a farmacologia geral, por exemplo, que é responsável por analisar, por estudar conceitos que estão relacionados a todo e qualquer tipo de drogas. Por isso que ela é a farmacologia geral. A farmacologia aplicada vai estudar e também vai desenvolver melhorias nos fármacos que vão ter semelhança, similaridade na sua ação farmacológica. A farmacologia clínica já é uma subdivisão da farmacologia que vai tentar aumentar a qualidade e a confiança dos medicamentos que nós usamos, quando esses medicamentos são administrados e interagem com o nosso organismo humano, seja um organismo saudável ou adoecido. E essa melhoria vai se dar através do conhecimento das propriedades farmacológicas, aquelas propriedades relacionadas ao fármaco que está sendo usado ali, naquele momento. Também as propriedades bioquímicas, toxicológicas e farmacêuticas do fármaco em questão. Então, a farmacologia é tão vasta e tão profunda que merece e precisa ser abordada de uma forma muito mais abrangente. Temos também a farmacotécnica, que é a área da farmacologia que vai preparar as formas farmacêuticas. O que são essas formas? Comprimidos, injetáveis, cápsulas, pomadas, etc. Com a industrialização desses processos da farmacotécnica, a produção dos medicamentos que nós conhecemos hoje passou a ser realizada em massa, em grande escala, né? E isso acabou trazendo muito mais segurança nas fases de preparo dos medicamentos. Também trouxe segurança na fase de distribuição e de armazenamento dos medicamentos. Já a farmacognosia vai se dedicar a estudar a origem, as propriedades e a estrutura química daquela droga que pretende se tornar um fármaco, né? E esse estudo vai ser feito quando essa droga estiver no seu estado natural, né? Sem nenhuma alteração industrial, química, ou seja, qual for. Então, por exemplo, pega-se uma folhinha de uma árvore, por exemplo, e estuda-se as suas propriedades. Então, é assim que trabalha a farmacognosia. Nós temos também um roteiro de estudo de uma droga, ou seja, como que é feito o estudo de uma droga. Ele vai seguir etapas, essas etapas têm que ser seguidas. A primeira etapa vai falar sobre os aspectos gerais daquela droga, o histórico daquela droga e o seu uso. Para que ela vai ser usada? A segunda fase vai ser a fase do estudo da química da droga, ou seja, vai se analisar ali a atividade, a estrutura daquela droga e a sua nomenclatura. Já a terceira fase é a da farmacocinética, que vai falar sobre as vias de se administrar uma droga para o paciente, a absorção dessa droga, a distribuição em todo o organismo, o metabolismo e a eliminação, que é a excreção. Temos também a farmacodinâmica, que vai falar sobre o local de ação daquela droga que foi administrada, o mecanismo de ação daquela droga, as ações que vão acontecer, ou seja, os efeitos, né?
e se esses efeitos serão terapêuticos ou tóxicos. Temos também a fase que vai analisar as interações, tanto medicamentosas quanto interações com alimentos. Então, existem drogas que, quando são administradas em conjunto, vão provocar uma interação medicamentosa e vão ter drogas que vão apresentar efeitos quando elas são administradas ao mesmo tempo de um alimento. Temos também a análise da toxicidade daquela droga, né? Quando se avalia os seus efeitos colaterais, a sua toxicidade, que pode ser crônica, subaguda ou aguda. Temos a posologia também, temos as indicações e contraindicações daquela droga, as características farmacêuticas dessa droga no nosso território nacional, no nosso caso, território brasileiro, e por último, as referências bibliográficas daquela droga, porque geralmente as drogas já são escritas por muitas pessoas de antigamente.